Igreja, eu saúdo todos vocês na grandeza do nome do Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A liderança das mulheres feminina pediu para a gente fazer um comentário hoje sobre família, né? Então, nós vamos refletir um pouco sobre Deus como a base da família, tendo por base o Salmo 127, que foi lido aqui como a leitura devocional, que é um cântico de romagem, de caminhadas do povo, quando iam para Jerusalém. É um salmo de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esses 3 primeiros versículos trabalham, abordam, falam, destacam a questão do trabalho, o trabalho humano. O trabalho, ele é uma dignidade de vida. Só que esse trabalho, ele tem que estar fundamentado no amor, na grandeza, na justiça, na graça de Deus. E observe que os 3 versículos seguintes, o versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, seu prêmio. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Não quer dizer que velho não possa ter filho, né? Mas o que o texto quer dizer é que é bom ter filhos enquanto é jovem, para quando ficar velho, tem quem cuide, né? Porque se for casar com... sem parâmetro. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, o seu estojo, né? A sua bolsa. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós somos muito gratos a Deus pela família. E aqui a gente tem uma variedade grande de muitas famílias aqui reunidas. E todas essas famílias aqui têm um trabalho digno. Um trabalho digno no Senhor. Os jovens cresçam, se preparem. Consigam objetivamente, com dignidade profissional, o seu trabalho, as suas iniciativas. E que todas essas famílias aqui realmente atendam esses versículos do trabalho e esses versículos da família. Deus, ele sempre procurou família para executar os seus projetos. Desde o Éden, passando por Abraão, chegando a José, Maria e até nós. Poucos dias eu estava meditando e não tinha ainda observado, porque hoje é Santa Ceia, e na Santa Ceia a gente tem lembranças, a gente tem reflexão e tem projeção de tempo.
Na ceia, nós trazemos a lembrança que o Senhor morreu por nós. Na ceia, nós trazemos reflexão, um olhar interno, um olhar ambiental de amor e um olhar de futuro que o Senhor voltará. E a Santa Ceia, ela é uma consequência da Páscoa judaica. O Senhor disse que gostaria muito de cear com os seus discípulos. Historicamente, numa quinta-feira, ele participava da Páscoa judaica, que lembrava que eram escravos no Egito, tinham saído e saíram às pressas, e eles comeram o pão preparado rapidamente e um novilho e ervas amargas, toda aquela dor, sofrimento, escravidão, e agora tinha uma libertação. E a Páscoa, ela era feita em família. A Páscoa sempre foi em família. Depois do templo, todos iam para Jerusalém, e lá, apenas em Jerusalém, no templo, é que o cordeiro poderia ser morto, a partir do templo que foi construído, inaugurado e dedicado. E quem não pudesse ir, fazia uma Páscoa em casa, sem o cordeiro, de uma forma simbólica, e se teria um segundo tempo, um momento depois, aqueles que não foram poderiam ir participar de um segundo momento da Páscoa com o cordeiro morto no templo. Interessante é que a Páscoa de Jesus não foi com a família dele. A Páscoa de Jesus foi apenas com os seus discípulos. Não foi com a mãe, provavelmente o pai já tinha morrido. Não foi com seus irmãos, não foi com os vizinhos. Eles estavam em Jerusalém, saíram de Nazaré, estavam em Jerusalém. E a Páscoa não foi a Páscoa que Jesus, como ele disse que gostaria muito de comemorar a Páscoa com seus discípulos. A Páscoa não foi uma Páscoa com a família dele, mas ele fez uma Páscoa com uma nova família, a família universal, pelo seu sangue que seria derramado logo em seguida, porque numa quinta-feira ele fez a Páscoa, ele desce, sai de Jerusalém, passa pelo vale de Cedron, sobe o Monte das Oliveiras, ora, e lá com os seus discípulos, naquela quinta-feira, ele é preso. Numa noite, para o amanhecer do dia, ele é rapidamente julgado e condenado. Na sexta-feira, quando era exatamente às 9 horas da manhã, no templo, o cordeiro era morto, ele era crucificado em Jerusalém. Às 3 horas da tarde, quando o segundo cordeiro era morto no templo, ele entregou o Espírito ao Pai. Então, ali naquele momento, naquela Páscoa, ele transforma a Páscoa numa ceia. Ele usa os elementos da Páscoa em pão e vinho, símbolo do seu corpo e símbolo do seu sangue, e a partir daí, aquela Páscoa, que era aquele momento que era de uma família restrita, seus membros, ou um vizinho que não tinha mais familiares próximos. Então, aquela família restrita, ele tornou agora uma família universal. Então, hoje nós estamos participando de uma consequência da Páscoa judaica, nós estamos participando da ceia do Senhor, da família universal de Deus em Cristo Jesus. Então, eu percebi isso há poucos dias, estava lendo,
que a Páscoa, hoje ela é universal. Interessante que a mesa do Senhor não pode ser feita individualmente. Tem que ser assim, em comunidade. Tem que ser na igreja. Tem que ser cara a cara. Reflexão interna, reflexão comunitária na grandeza do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero destacar versículos 3, 4 e 5. E como família, eu quero trazer aqui um exemplo de família. Não é a minha família, não, que é muito pequena, né? Apesar de eu ter criado, eu criei um bocado de gente já, viu? Tenho apenas uma família, mas eu criei um bocado de gente. Se nós olharmos para Maria, um dia o anjo Miguel teve um problema. Já pensou um anjo ter problema? O anjo chega, em 6 meses, ele chega para Zacarias no altar, à direita do altar, Zacarias olha, vê o anjo. E o anjo diz: Zacarias, você, Isabel, vão ter um filho, João Batista. Aí ele não crê, pela idade, pelas dificuldades, pelas limitações, já tinha passado a idade da fertilidade. E Zacarias diz que me dê um sinal. Dentro do momento que ele não crê, me dê um sinal para que eu possa crer. Aí o anjo dá um sinal. Ele fica mudo surdo. E de sinal a Deus sem crer é meio complicado. A gente pode ficar um pouco mudo surdo, né? Então, logo depois, 6 meses, esse mesmo anjo chega para Maria. Aí diz: Maria, você vai ter um filho. Lá foi com Zacarias, sacerdote. Parece que ele já estava acostumado com o ritual do templo templário, né? Maria, bem jovem. Maria, você vai ter um filho. Maria creu. Na simplicidade da sua fé, Maria creu. Aí disse: mas como é que eu... Me explique. Eu crendo. Maria vai visitar Isabel, a mãe de João, a esposa de Zacarias. E quando Maria chega e fala com Isabel, faz a saudação, no ventre, no útero de Isabel, estava João com 6 meses. João vibra no útero da mãe, vibra no útero de Isabel. Amados, como é que uma pessoa faz um assassinato uterino? Como é que se faz um assassinato uterino quando esse útero já tem a sensibilidade do poder e da operação da graça de Deus? Isso que não se vê, isso é que não se pensa, isso é que não se reflete. Então, essa família, e João Batista, ele era para ser o quê? Sacerdote. Mas ele foi pregador do deserto da palavra de Deus. A partir daí, parente do Senhor Jesus Cristo, então ele quebra essa linhagem sacerdotal, como querendo dizer, até aqui, essa linhagem sacerdotal funcionou. A partir de agora, é a graça do Senhor Jesus Cristo de uma forma operante. Então, nós queremos destacar o versículo 3, 4 e 5. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade.
Feliz o homem que enche deles o seu estojo, a sua bolsa, a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Nós queremos destacar o seguinte, que flechas na mão do guerreiro. Fiz aqui uma anotação que eu gostaria de, para não perder aqui a sequência, que os irmãos pensassem bem o seguinte. Algumas atitudes práticas em relação a flechas. Porque a flecha, você prepara a flecha, você lança a flecha. Quando você lança a flecha, você tem um alvo a atingir. Então, com o filho, você tem que ter essa sabedoria de Deus de preparar o filho, de lançar esse filho com objetividade de vida, porque às vezes a gente quer prender o filho para sempre, mas não, a gente tem um momento que tem que lançar, para que esse filho ele ganhe vida própria. Então, nós queremos destacar esses detalhes de como ser um bom arqueiro. Como ser um bom arqueiro, como ser um bom pai, como ser uma boa mãe. Filhos são flechas. Os pais são arqueiros. Uma flecha não nasce pronta. A flecha não nasce pronta. Ela é preparada, alinhada e lançada com propósito. Então, o filho, ele tem que ser preparado, tem que ser objetivado para que seja lançado na vida com propósito e atinja os seus objetivos. O que nós queremos dizer é que nenhum dos nossos filhos, das famílias que estão aqui representadas, sejam perdidas neste mundo. Qualquer seta inimiga que queira atrapalhar a educação da família, que queira atrapalhar coisas das famílias aqui representadas, essas setas, essas indignidades sejam repreendidas na grandeza do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, filhos são flechas que têm que ser preparadas, alinhadas e lançadas com propósito. Então, lancemos os nossos filhos com propósitos na vida, com propósito. O bom arqueiro, ele faz 3 coisas. O bom arqueiro, né, ele faz 3 coisas. Primeiro, prepara a flecha. Isso é formação. Na dimensão cristã, preparar a flecha para lançar nesse mundo. Esse mundo é muito difícil. Ele é muito árido, ele é muito tenebroso, ele é muito ingrato, ele é muito vil, é muito massacrante. Se você não estiver preparado, você é engolido, é tragado, o dragão traga, né? Então, ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Ensinar a palavra para que ele tenha um referencial objetivado de vida. Corrigir com amor, conforme Provérbios. Forma isso um caráter, não só comportamento. Porque diante dos pais pode ter um comportamento, mas não tem caráter. É necessário ter caráter e um bom comportamento. Então, sem preparo, a flecha é inútil. Sem preparo, o filho é inútil. Ele é inútil. E nós temos essa responsabilidade de lançarmos filhos úteis neste mundo. Filhos que olhem para o outro na dimensão do amor de Deus,
revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeiro, prepare a flecha. Depois, aponte a direção. Preparar a flecha é ter formação. Fazer uma formação emocional, física, objetividade de vida, segurança profissional, ministerial, ter uma preparação lançar, a flecha deve ser lançada com segurança e objetividade. Depois, apontar a direção, ou seja, propósito. Mostra o caminho de Deus, ajuda o filho a entender sua vocação, ensine valores eternos ao seu filho. Uma flecha sem direção, ela é perigosa. Você tem uma multidão, lança uma flecha aí, né? É perigosa. Então, tem que ter objetividade para que a flecha seja lançada. E a flecha, ela tem que ser solta no tempo certo. Então, a gente tem que preparar a flecha, formação. Tem que apontar a flecha, dar ao filho direção de vida. Direção de vida. Na grandeza, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sabendo que Ele tem uma submissão, um respeito de horizontalidade e uma submissão a Deus de verticalidade na grandeza, na dimensão e na orientação do Espírito Santo de Deus. Então, é preparar a flecha, apontar a flecha, é exatamente propósito, atingir o alvo e soltar a flecha no tempo certo. Soltar o filho no tempo certo. Tem uns que 20 e poucos anos já tem um caráter profissional, já pode ser solto. Agora, infelizmente, a gente vê pessoas por aí com quantos anos dentro de casa? 40 anos, 50 anos, sem direção, sem objetividade, né? Então, solta no tempo certo. Isso significa liberação. Então, em relação, nós temos que dar formação, propósito e liberação. Não devemos controlar os filhos o tempo todo, a vida toda. Tem que ter um controle, mas chegar um momento, solta a flecha. Confia o filho a Deus. Confia a Deus. Olha, eu olho para mim hoje com essa... Eu sou um milagre, viu? Um milagre, porque com esse físico todo. Com esse físico todo. Nesse mundo cruel. Nascido lá no Bom Jesus, em Mossoró, dentro do mato. E hoje é um bairro bonitão, né? Um bairro bonito. Petrobras de um lado, cidade do outro, aquele negócio todo. Aí você acerta muitas coisas na vida pela graça, é a graça de Deus. Os pais, às vezes, meus pais não sabiam o que fazer, mas simplesmente o mês da família, né? Então, simplesmente, ele sabia, sabia só duas coisas. Vá para a escola, se vire e vá para a escola. Então, estude. E aí Deus vai dando uns empurrões, né? E você vai para cá, vai para lá, e um dia você vê que a graça de Deus foi extremamente operante. E hoje encontrei Dona Dilma aí. Gente boa. Dona Dilma é o seguinte, eu acho que eu já contei isso. 20 horas e 4 minutos. Eu vou terminar 9. Deixa eu usar. É o seguinte,
Eu morava, não vou dizer onde é que eu morava. Eu morava. Aí eu adoeci da garganta, né? Tinha problema de amígdalas. Aí muita febre, e sempre a escola bíblica dominical. Aí teve um dia que eu não fui. Nesse dia que eu não fui, o pastor da igreja foi lá em casa. Quem era o pastor da igreja era... Qual pastor? Antônio Gomes de Andrade, o pai de Dona Dilma. Aí não sei se ele soube, não tinha telefone, aquele negócio todo. Aí levou não sabia nem o que era maçã. Levou maçã, aquele negócio todo, aí orou. Aí depois de muitos anos depois, foi que eu notei que com aquela oração eu fui curado das amígdalas. E a gente é assim, né? Às vezes a gente nem percebe, é curado. Aí, muito tempo depois, rapaz, com a oração do pastor Tozinho, eu fui curado. Ó, nunca mais tive problema de amígdala. O que é que eu posso fazer? Como gratidão, vou casar com a filha dele. Aí foi o que aconteceu. Rapaz. A bênção número 2. Aí, vem. Bem, então, eu não sei nem o que é que está dizendo mais. Eu me perdi. Bem, então aponta, sim, meus pais diziam estudar. Aí eu comecei, estudei e Deus vai. Olha, é milagre. Se você às vezes preocupa, não sei o quê, olha, não se preocupe, confie em Deus, toca o barco para frente que chega lá. Não se preocupe. Deus providencia tudo no momento certo, da forma certa, de tal maneira que você um dia olha para o passado, é graça de Deus, simplesmente graça de Deus. Então, em relação ao filho, dentro dessa questão de família, da reflexão família ao longo desse mês de maio, então o pai ele tem que ser um bom arqueiro, ou seja, como ser um bom arqueiro, como ser um bom pai, lançar o filho, a flecha, para que acerte o alvo certo. Para que acerte o alvo, né? Para que acerte o alvo. Ou seja, primeiro, tem que preparar a flecha, foi o que nós falamos aqui. Preparar a flecha é dar formação emocional, física, espiritual, intelectual, escolar, acadêmica. Prepare. E com essas ferramentas, Deus vai usar ou totalmente para o ministério, para uma profissão, Deus é quem vai usar. Então, se disponha em preparar os seus filhos e Deus vai tocar o barco com você, sem preocupação nenhuma. Depois, com o filho, a gente aponta a direção, dá um propósito de vida, trace linhas definidas, né? Põe a moral, não perca tempo, trace linhas bem definidas, mostre o caminho de Deus, ajude o seu filho a entender a vocação, ensine ao seu filho os valores eternos, porque isso é passageiro. Uma flecha sem direção é perigosa. Eu estou explorando muito aqui, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, se o filho não tem esse preparo, é uma flecha doida por aí. E a flecha doida é um perigo, né? Vai fazer muita doideira por aí. E outra coisa, solte a flecha no tempo certo. Você prepara, aponta o alvo, mira. O apontar é um lado muito de segurança
e convicção emocional e uma dimensão de precisão. E no momento certo, solta a flecha. Veja se seu filho está preparado para ser solto, para que atinja o alvo na grandeza do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Solte no tempo certo, é a liberação. Então, eu vou repetir aqui, né? Então, com o filho, a gente tem a preocupação com a formação, com a flecha. A formação é o preparo da flecha. Com o filho, a gente aponta a direção, é o propósito. Com o filho, a gente solta no tempo certo. Eu tenho uma tia que ela não soltou meu primo no tempo certo. Perdeu o filho. Ficou não sei o que foi. Ficou perdido. Era um profissional extremamente capacitado, um marceneiro muito bom, e ela prendeu tanto, nunca soltou, ele passou do tempo. Então, solte no tempo certo. Não controle o filho para sempre. Confia o filho a Deus. Confia em Deus. Deus é quem conduz no tempo certo. Permite que ele amadureça. Conceda a ele amadurecimento, consciência, cidadania, justiça, paz, compromisso eterno. Pais que não soltam impedem o propósito. Se eu não preparo, não traço o propósito, mesmo que trace o propósito, mas se não solto, ele impede o propósito. Então, como os filhos devem agir? Porque a responsabilidade não é unidirecional, ela é bidirecional, ela vai e vem. É que o texto que a gente leu diz que não serão envergonhados, ou seja, mostra que filhos bem formados honram os pais publicamente. Isso se conecta com o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Como ser filhos que se aproximam dos idosos, honrando com respeito contínuo, estando sempre presente, sustentando e cuidando, sendo motivo de alegria. E de uma forma de síntese espiritual do texto, filhos são presentes de Deus. Devem ser formados com intencionalidade e se tornam fonte de honra e segurança. Pais, vejam seus filhos como estão, como missão. Invistam espiritualmente, formem com amor. E para os filhos, honrem, cuidem e permaneçam próximos. É tanto que eu procurei que a minha filha morasse em frente lá em casa. Morasse em frente, né? Para cuidar, né? Sejam resposta de oração com seus pais. Uma família edificada por Deus transformam filhos em flechas, irmãos. Uma família edificada em Deus transforma filhos em flechas. Não flechas doidas por aí, mas flechas que atinjam o alvo no Senhor Jesus Cristo. E a nossa oração é que todos os filhos que estão aqui, gerando os filhos, e todos atinjam os objetivos de dignidade humanas no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que alcançam propósito e retornam em honra para os pais. Ou seja, como pai, que os filhos retornam em honra. Logicamente, alguns pais não vão precisar tanto de ajuda financeira. Meus pais foi o contrário.
Eu só tive uma filha porque eu criei 7 pessoas dentro de casa. Tinha que ajudar 7 pessoas. Aí, quando eu cuidei, o dinheiro tinha se acabado. Aí só deu para cuidar de uma, né? Então, mas a família é isso. O que eu quero dizer nesta noite é que a gente tem um compromisso de família com o Senhor Jesus Cristo, em olhar, o pai olhar para o filho e o filho olhar para o pai. Eu já estou com eu oficialmente em registro, eu tenho, quantos anos? 78. Mas eu devo ter um pouco mais, porque quando eu era registrado, já tinha passado uns 3 anos, morava longe da cidade, nos sítios, os pais só iam lá de 4 em 4 anos, juntavam os filhos, 4 filhos assim, faziam um dia só o registro, tudo de uma vez. Amados, a gente diz assim, que a coisa é tão séria, que a gente tem que brincar para não chorar, né? Porque eu sou um pouco emocional, então eu facilito assim, digo as coisas que é para conseguir chegar no fim do que eu queria dizer. Mas é muita responsabilidade, né? Nós estamos no mês de maio e eu quero repetir aqui o texto que eu dei ali para o alicerce familiar, né? No caso aqui, Deus como esse alicerce familiar, e nós oramos para que todas as famílias aqui representadas, os pais, mães, filhos, descendência, nós temos um compromisso de cuidar das pessoas que Deus nos entregou para que cuidemos com responsabilidade sincera no Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por sermos pais, por sermos mãe, muitas mães aqui. Nos dê a consciência de olharmos com amor uns para os outros, levando as cargas uns dos outros, de tal maneira, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Que os jovens aqui, eles tenham profissão, e essa profissão não seja separada do teu reino, ou que se dediquem completamente à profissão ou ao teu reino, mas que seja tudo para a honra e glória da família, para a honra e glória do teu santo nome, o nome eterno de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, amém. Tu é de novo.